Olá, juventude, professor Celso do curso preparatório ao nível mais uma vez aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E na aula de hoje estaremos falando sobre momento de uma força. Portanto, se você já gostou do tema, curte para mostrar à plataforma a relevância do nosso conteúdo. Compartilha para ajudar o nosso canal a crescer. E inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que um novo vídeo subir aqui no nosso canal. Dito isso, vamos ao que interessa. Vamos à aula de hoje. Ok, juventude, o tema da aula de hoje, como foi dito anteriormente, é momento de uma força. E nós temos aí duas ilustrações para dar início à aula. Nós temos um homem abrindo uma porta e uma pessoa trocando o pneu de um carro. Então, o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Bem, você já deve ter observado que quanto mais distante for o ponto de aplicação de uma força em relação ao eixo de rotação, mais fácil é para você girar qualquer corpo. Se não, vejamos. O ponto de aplicação da força aqui, no caso da porta, é aqui a nossa maçaneta, que fica em uma extremidade da porta, tá? Então, lá nós temos aqui a nossa maçaneta, certo? Tá difícil. Nós temos aqui a nossa maçaneta na extremidade da porta e, como nós sabemos, a dobradiça prende a porta aqui no portal, ok? Então, quanto maior for essa distância aqui, certo? Do ponto de aplicação da força ao eixo de rotação, tá? Mais fácil será de abrir a nossa porta, ok? O outro caso aí, o nosso pneu, tá? Então, nós temos aí uma pessoa tentando girar o parafuso e removê-lo para trocar o pneu de um carro. Bem, eu acredito que a grande maioria de vocês já deve ter visto um borracheiro trocar o pneu de um carro. E aí o que o borracheiro faz? Ele pega um cano, certo? E introduz aqui, ó, tá? Na extremidade dessa chave L. Com isso, ele aumenta o braço de alavanca. Consequentemente, a força é menor, tá? Então, a experiência prática do nosso borracheiro aí, né, faz com que ele tenha um esforço menor na hora de tirar o pneu. Muito provavelmente, ele não sabe o que é momento da força, mas ele sabe que introduzindo uma barra aí, nessa chave em L, para remover esse pneu, ele vai fazer um esforço muito menor. E daí, nós tiramos o seguinte aprendizado, né? Desses exemplos citados. Qual o aprendizado que nós tiramos daí? É que o efeito de uma aplicação de uma força que faz um corpo girar em torno do eixo, certo? Ele varia de acordo com a força que está sendo aplicada. No nosso caso aqui, tá? A força está sendo aplicada nesse ponto aqui da nossa chave em L, e varia também com a distância entre o ponto de aplicação ao eixo de rotação, que seria esse outro ponto aqui, seria o nosso ponto O, ok? Então, nós teríamos uma força F, né? E aqui seria a nossa distância, ok? Bem, e aí nós vamos definir a fórmula para o momento de uma força em relação a um ponto O. Mas antes, eu queria dizer para você o seguinte,
O momento de uma força, ele mede o efeito rotativo de uma força aplicada a um corpo em torno de um ponto, de um eixo ou de um apoio. Então, o momento da força, ele vai apenas medir o efeito rotativo, tá certo? E como que ele é definido? Vamos à definição aí. Momento de uma força é o produto da força F multiplicado pela distância D do ponto à linha de ação da força, ou seja, a reta suporte da força, tá certo? E o que é a reta suporte da força? É a reta ao longo da qual o vetor força atua, ok? Então, nós temos aqui a nossa fórmula para momento, tá? Que momento de uma força é mais ou menos a força vezes a distância, tá? E embaixo nós temos o quê? Nós temos uma convenção, ok? Arbitrou-se, né, que toda vida que o corpo gira no sentido anti-horário, o momento da força, ele é positivo, ok? E todas as vezes que o corpo gira no sentido horário, o momento da força, ele é negativo, ok? Mas isso você pode arbitrar de maneira diferente, tá bom? Não tem problema nenhum. O que é interessante que você saiba é que se um momento é positivo e o outro é negativo, eles estão girando em sentidos opostos, tá bom? Não tem nenhum problema se você atribuir um outro sinal. Ou se na questão ele já definir para qual lado é o momento positivo e o negativo, convém que você siga o que a questão está mandando, ok? Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui no exemplo, tá, uma força F, tá, atuando neste ponto O, ok? E a distância entre F e O é essa aqui, tá? Lembrando que a distância entre a linha de ação de uma força, tá, e o ponto de ação, eles são perpendiculares. Veja que o vetor força, tá, ele é perpendicular a essa reta aqui, ó, tá? Então, sempre que nós quisermos achar o momento de uma força, nós temos que traçar uma linha perpendicular entre o ponto O e a linha de ação do nosso vetor. Nós vamos ver mais adiante. Aqui, por exemplo, vamos lá. Vamos ler aí o que está no quadro. Para que um corpo gire em torno de um ponto O, por ação de uma força F, é necessário que a linha de ação da força, ou seja, o suporte da força, não passe pelo ponto, certo? Mais uma vez, a linha de ação da força é a reta ao longo da qual o vetor atua. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Vamos lá. Veja que, para que um corpo gire em torno do ponto O, por ação de uma força F, é necessário que a linha de ação da força não passe pelo ponto O. Então, veja só. Eu tenho essa força F aqui, ó, tá? Sendo puxada para a minha direita, certo? Então, suponhamos que eu vou chamar esse ponto aqui de B, ó. Vou chamar esse ponto aqui de B, tá?
Então, tem esse corpo aqui OB, certo? Então, para que, certo? O corpo OB, vou chamar aqui, ó, para que o segmento OB, certo? Ele gire, é necessário que a linha de ação da força não passe pelo ponto O, certo? Por quê? Porque se esse vetor ele passar aqui, não vai ter giro, tá? Quando ele passa a uma distância D, tá? O meu segmento OB ele vai tender a girar. Nesse caso aqui, ó, quando eu puxo nesse sentido aqui, ó, da força F, ele tende a girar para onde? Ele tende a girar no sentido anti-horário, certo? Ele tende a girar no sentido anti-horário. Se essa força tivesse esse sentido aqui, esse segmento OB, ele tenderia a girar no sentido horário, tá certo? Então, sempre que a linha de ação de um vetor força passar pelo ponto O, tá? Não haverá movimento de rotação, ok? É simplesmente isso que ele quer dizer, tá? E outra coisa muito importante que nós não devemos esquecer aí é a questão das unidades do momento de uma força, que no SI nós temos o Newton vezes metro, no CGS nós temos o Dina por centímetro e no MKS nós temos o quilograma-força vezes o metro. Sempre que você estiver fazendo uma questão de prova, fique atento às unidades dadas, ok? E a unidade pedida na resposta, porque ele pode te dar uma unidade Dina em Dina por centímetro e pedir para você converter para newtons vezes metro. Aliás, Dina vezes centímetro, tá? Corrigindo o que eu falei. Dina vezes metro, Dina vezes centímetro, quilograma força vezes metro e newton vezes metro. Não é por. Se fosse por, era dividido, certo? Então, fique atento às unidades que ele dá no problema e a unidade que ele pede na resposta, tá certo? Então, atenção nas provas da especialista, nunca é demais. Com relação a problemas envolvendo momento, eu nunca vi eles trocarem as unidades na resposta, não, tá? Mas isso não quer dizer que você não deva ficar atento. Então, vamos lá. Bem, então, como nós vimos, o momento de uma força tende a girar o corpo, tá, em um determinado sentido. E nós vamos agora ver a aplicação prática dessa teoria básica, tá, em alguns problemas logo mais adiante. Para começar, vamos partir de um exemplo bem simples e aí a gente vai aumentando o grau de complexidade até chegarmos a uma questão de prova, tá certo? Bem, uma barra AO situada num plano vertical pode girar em torno de um ponto de suspensão O. Determine o momento da força F de intensidade 10 newtons em relação ao ponto O nos casos indicados. O que ele está dizendo aqui? Ó? Ele está dizendo que essa barra AO ela está presa aqui, ó, nesse ponto, certo? Ela está presa aqui. Okay? Suponhamos que seja uma barra e está presa aí por um parafuso na parede. Certo, pessoal? No nosso primeiro exemplo, tá?
nós vamos ver aí, certo? O momento da força aplicado no ponto O. E aí, vamos seguir adiante, tá? Eu separei aí alternativa por alternativa, certo? Então, para o nosso primeiro caso, o caso A, certo? Nós vemos que a força F, ela é aplicada aqui no nosso ponto O, no nosso ponto de suspensão. Então, uma força aplicada nesse ponto, ela não vai fazer essa barra girar nem no sentido anti-horário e nem no meu sentido horário, certo? A distância entre a linha de ação do vetor força e o ponto O, essa distância aí, ó, ela é igual a zero, tá? Então, o momento da força F em relação ao ponto O vai ser igual a força vezes a nossa distância, certo? Mas o momento da força em relação ao ponto O vai ser igual a 10 newtons vezes zero. Portanto, o momento da força em relação ao ponto O, no caso A, é igual a zero. Certo? Então, resolvemos aí a nossa primeira alternativa, certo? Vamos lá. Vamos para o nosso exemplo B, tá? Então, suponhamos agora que você está fazendo uma força de baixo para cima aqui na barra, certo? Então, nós temos que a linha de ação do vetor força, ele vai justamente passar sobre o nosso ponto de suspensão, que é o nosso ponto O dado na questão, tá certo? Então, como essa barra ela está presa nesse ponto O, suponhamos um parafuso, essa força não vai fazer o corpo girar no sentido anti-horário e nem tampouco no sentido horário. Então, o momento da nossa força F em relação ao ponto O vai ser igual a força vezes a distância, certo? Esse D aí tá muito feio, né? Tô precisando melhorar aqui a caligrafia aqui na mesa digitalizadora. Pronto. Então, nós temos que o momento da nossa força F em relação ao ponto O vai ser 10 vezes, veja que a distância é zero, por quê? Porque a linha de ação do nosso vetor força passa sobre o ponto O, que é o ponto de suspensão, então a distância é zero, tá? Então, nós temos que o momento da nossa força F em relação ao ponto E em relação ao ponto O para o caso B também vai ser zero. Ok? Até aí, tranquilo? Tranquilinho, né? É sempre ver a rotação, para onde o corpo vai girar, certo? Vamos lá. Caso C. Veja que agora a nossa força ela vai passar aqui nesse ponto B, ó. Certo? A linha de ação da nossa força ela vai passar aqui nesse ponto B, distante 0,2 metros, tá? Do nosso ponto O, que é o ponto de suspensão. Então, veja só,
Quando você empurrar essa barra para cá, o que vai acontecer com ela? Ela vai girar no sentido anti-horário, certo? Então, como ela está girando, nós temos sim, tá? O efeito de rotação, tá bom? Então, pela fórmula, nós temos que o momento da força F em relação ao ponto O vai ser igual a força vezes vezes a distância, tá? Do ponto de aplicação da força ao ponto O. Então, momento da força O, ou eixo de rotação, tá certo? O nosso ponto O é o eixo de rotação, tá? Vai ser igual, quanto é a força? 10. E quanto é a distância? 0,2. Então, o momento da nossa força F em relação ao ponto O é igual a 2 newtons vezes metros. Tá bom? Então, esse é o momento da nossa força F para a alternativa C. Tá bom? Vamos para a alternativa D. Ora, veja que agora a força ela vai estar mais abaixo, certo? Então, vejamos. Momento. Que é isso? Que é isso? Momento da força F em relação ao ponto O, que é o eixo de rotação, certo? Nós temos que é igual a força vezes a distância da força ao eixo de rotação. Veja que, mais uma vez, ó, o eixo de rotação, ó, a distância do eixo de rotação à força tem que formar aqui um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, o momento da força em relação ao nosso ponto O, que é o nosso eixo de rotação, é a força que é 10 vezes 0,5. Então, o momento da força F em relação ao ponto O, que é o nosso eixo de rotação, é igual a 5 newtons vezes metro, tá, pessoal? Então, nunca esqueça de colocar a unidade no final, certo? Então, vamos lá. Vamos melhorar agora os nossos exercícios de aplicação, tá bom? Vamos para o caso 2 aí. O que ele diz no caso 2? Ele diz o seguinte: na figura, as forças F1, F2 e F3 têm a mesma intensidade, ou seja, 20 newtons. Qual a intensidade do vetor momento de cada uma delas em relação aos pontos A, B? Por enquanto, nós estamos descobrindo apenas o módulo, tá certo? Nós estamos descobrindo apenas o módulo do momento da força, tá certo? Nós não estamos nos preocupando se o corpo está girando no sentido horário ou anti-horário, certo? Então, vamos lá. Mais uma vez, sempre que nós formos fazer um exercício de física, nós temos que procurar entender os conceitos que estão por trás da questão, certo? Feito isso, nós temos que anotar os dados
Se nós não enxergarmos, né, a questão apenas lendo os conceitos, o que está por trás, né, daquele assunto, convém que a gente faça um esboço, certo? Para que a gente possa visualizar. Depois, nós vamos ver quais são as formas que estão envolvidas no problema. Uma vez resolvendo esse problema e achando o resultado, nós vamos comparar esses resultados, tá certo? Para que a gente veja se não é algo absurdo, ok? Então, como por exemplo, um corredor, numa corrida de 100 metros, correu a uma velocidade de 300 km por hora. Pô, jamais um corredor vai correr a 300 por hora. É uma distância de 100 metros, por mais curta que essa distância seja. Então, quando a gente acha uma resposta dessa, não é muito compatível. Então, a gente tem que ver sempre se as respostas elas são compatíveis com a realidade. Se não é uma resposta absurda. Tá? Uma vez sendo absurda, convém que a gente reavalie todo o cálculo, tá bom? Então, voltemos aqui para o nosso exercício de aplicação número 2. Então, vamos lá. O que ele está pedindo? Ele está pedindo, tá, o momento de cada uma das forças em relação ao nosso ponto A. Então, aqui. E ele está dizendo que essas forças elas têm módulo igual a 20 newtons. Tá certo? Então a gente tem sempre que procurar dar nome aos elementos ou aos bois, como queiram, de forma que a gente entenda o que a gente está fazendo. Tá certo? Por quê? Porque se nós não entendermos o que estamos fazendo, a possibilidade de nos perdermos ao longo de cada resolução é muito grande. Então você vai pegar livro aí que vai confundir a tua cabeça. Mas se você realmente entender, tá, a lógica por trás do que você está aplicando, você não vai se perder durante a questão. Tá? E aí eu vou explicar aqui para vocês qual é a lógica que eu sigo. Tá certo? Então, veja só, por que eu botei aqui MA? Certo? MA. Porque é o momento das forças em relação ao ponto A. Então, eu tenho a força F1, eu tenho a força F2 e eu tenho a força F3. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular o momento da força F1 em relação ao ponto A. O que eu coloquei? M F1A. Para mim, isso quer dizer o momento da força F1 em relação ao ponto A. Mas quem é o momento da força F1 em relação ao ponto A? Vai ser a força F1 vezes a distância dessa força ao eixo de rotação. Tá? Então, nós temos aqui ó, que o nosso ponto A é o nosso eixo de rotação, certo? Mas veja que a linha de ação ó, de F1, ó, a linha de ação de F1 passa exatamente em cima do nosso ponto A. Então, não existe distância entre a força e o eixo de rotação. Tá certo? Não existe. Então, a distância é quanto? É zero. Tá? Então, o momento da força F1 em relação ao ponto A é zero. Achei aqui a primeira resposta. Certo? Vamos lá.
momento da força F2 em relação ao ponto A vai ser igual à força F2, que é 20, vezes a distância da força em relação ao eixo de rotação. Veja que aqui, ó, o prolongamento aqui, ó, essa linha AB aqui, ó, ela é perpendicular ao nosso vetor força, certo? Então, AB é a distância do nosso eixo de rotação, tá? Ao nosso vetor, tá certo? Então, o momento da força F2A vai ser igual a 30 newtons vezes metro, certo? Vamos lá, dando continuidade. Agora é aqui que você tem que tomar bastante cuidado, certo? Por quê? Porque agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que traçar a distância aqui, ó, tá? Vamos supor que ele não tivesse dado esse ponto aqui, ó. Tivesse botado só 9 metros aqui, tá certo? Então, veja que eu tenho aqui, ó, a linha de ação do vetor força aqui, ó, F3. E aí, a distância de F3 ao ponto A vai ser a reta perpendicular aqui ao nosso vetor F3, tá? Então, nós temos aqui, ó, o ângulo de 90 graus. Essa distância aqui, ó, tem 9 metros, certo? Então, o momento da força F3 em relação ao ponto A é igual a 20 vezes 9. Então, o momento da força F3 em relação ao ponto A é 180 newtons vezes metro. Ok, pessoal? Então, nós já achamos o momento das forças em relação ao ponto A. Agora, nós vamos achar o momento das forças em relação ao ponto B. Ok? Então, vamos lá. Pronto. Então, momento das forças F1, F2 e F3 em relação ao ponto B, e as forças têm um módulo igual a 20 newtons. Então, vamos lá. Mais uma vez. Dê nomes de forma que você entenda o que você está fazendo, tá certo? Então, o momento da força F1 em relação ao ponto B, quem vai ser? Veja que o nosso ponto B está aqui, ó. A nossa força F1 aqui, ó, ela passa exatamente em cima do nosso ponto B. Tá? Então, a distância é zero. Então, o momento de F1 em relação ao ponto B é zero. Sempre que a força passar em cima do eixo de rotação, o momento é zero. Certo? Então, veja para os outros casos. Ó. F2, aqui. F2. F2 passa em cima do nosso ponto B. Então, não existe rotação no ponto B provocado por F2. Então, momento da força F2 no ponto B também vai ser zero. F3, aqui, ó.
Veja que F3 também passa sobre o ponto B. Então, o momento da força F3 em relação ao ponto B é 0, tá bom? Então, a gente vê que quando nós vamos calcular momento, é sempre força em relação a um eixo de rotação, tá? E só atentar para o seguinte detalhe: a distância da força ao ponto, tá? Ela tem que ser perpendicular. Nós vamos ver mais adiante que nós vamos ter que trabalhar com decomposição de força, tá certo? E para que haja rotação, essa força tem que ser, na grande maioria dos casos, perpendicular, tá? É lógico que se fizer um ângulo qualquer com o eixo de rotação, vai dar rotação, certo? Mas na grande maioria dos casos que nós trabalhamos aqui, nós fazemos a decomposição, certo? Vamos ver aí à frente. Vamos lá. Exercício de aplicação 3, tá? Determine o momento da força F indicada na figura abaixo em relação ao ponto O. Dados: a força igual a 10 newtons, a distância do eixo de rotação ao ponto de aplicação da força é 1 metro, e o ângulo que a força F faz, tá, com uma perpendicular à barra é 60 graus, ok? Bem, então para esse caso aí, vejamos que essa força ela não faz um ângulo de 90 graus, certo? Com relação ao eixo de rotação. Então nós temos que decompor essa força, tá? Então, como nós já estudamos em vetores, né, decomposição vetorial lá nas primeiras aulas, certo? Se você não entender o que está sendo feito aqui, recomendo que você assista às aulas de vetores, parte 1 e parte 2, que lá você vai ter, né, uma introdução de decomposição vetorial e vai saber como é que a gente chegou a essa resolução aqui, tá bom? Então vejamos, eu refiz aí a figura, certo? E já decompus a força F, tá? No eixo Y e no eixo X. Então veja o seguinte, eu chamei aqui, ó, Fy, a decomposição da força F no eixo Y. Ou seja, se eu jogar uma lanterna aqui, ó, esse vetor aqui, ó, esse vetor F aqui, ó, ele vai fazer essa sombra aqui, ó, que é o vetor Fy, certo? Se eu jogar uma lanterna aqui, ó, esse vetor F vai fazer uma sombra aqui, ó, no eixo X, tá certo? Que eu chamei de projeção de F no eixo X. E aqui, projeção de F no eixo Y. Então, vamos lá. Quem é o momento da força no eixo X? É uma das perguntas, tá certo? Então, veja que o momento da força no eixo X vai ser Fx
vezes a distância D. Mas se você olhar aqui, ó, se você olhar aqui, a linha de ação do vetor x, ó, ele passa em cima do meu eixo de rotação. Como passa em cima do meu eixo de rotação, esse corpo ele não gira nem no sentido horário e nem no sentido anti-horário, certo? Portanto, o momento da força F no eixo x, o momento da força F no eixo x vai ser Fx, que é 10 vezes 0, mais o momento da força F no eixo x é 0, certo? Vamos lá. Vamos agora calcular quem é o momento da força F no eixo y. Então, o momento da força F no eixo y é o que eu quero saber agora. Então, o momento da força F no eixo y vai ser Fy vezes D, certo? Veja que o vetor Fy aqui, ó, que é a linha de ação dele, ó. E a distância aqui, ó, Fy, ó, certo? A distância é essa aqui, ó. Tá? Então, o momento da força F no eixo Y vai ser... Quem é Fy? Fy vai ser F cosseno de θ, tá? Veja os casos de trigonometria, seno, cosseno e tangente, então você aplica aí, tá? E vê que Fy é F cosseno de θ. Então, como eu tenho que Fy é igual a F cosseno de θ, vezes o meu D. Fy é F, e ele deu o valor de F aqui, ó, 10 newtons. Cosseno de 60, nós vamos já saber quem é, vezes a distância, que é 1 metro. Então, o momento da força Fy vai ser 10, cosseno de 60 é meio, cancelo aqui, ó, 10 com 2, vai dar 5, certo? Vezes 1. Então, eu tenho que o momento da força Fy é igual a 5 newtons vezes metro, ok? Então, nós vemos que Fx não provoca movimento de rotação na barra, certo? Eu fiz aí só para que vocês entendessem a decomposição da força tanto no eixo X como no eixo Y, tá bom? Então é assim que a gente vai resolvendo as questões de momento. Momento se refere à rotação, certo? Rotação. Sempre que falarmos de momento, nós vamos ter que calcular a rotação em relação a um eixo dado, entendeu? E aí? Vamos lá. Eu coloquei essa provocação aí justamente para fazer vocês pensarem, ok? E a partir daí eu acredito que vocês não vão perder mais nenhuma questão relacionada com o momento, tá bom? Então vamos lá. De acordo com a figura abaixo, qual das alternativas melhor representa o módulo do momento da força F em relação ao ponto P? Então, o momento da força F é igual a 100 newtons vezes metro? É menor que 100 newtons vezes metro? Ou é maior? E aí?
que vocês acham? Tomar uma água aqui para melhorar a garganta. O tempo que vocês pensam. Sei que a maioria de vocês está dizendo que o momento da força F em relação ao ponto P, que é o eixo de rotação, é igual a 100 newtons vezes metro. 95% respondeu isso aí. E aí é o que eu falo, certo? É o que eu falei. A gente tem que traçar essa distância da linha de ação do vetor, certo? Em relação ao eixo de rotação, através de uma reta perpendicular, certo? A reta que liga o eixo de rotação à linha de ação do vetor força, ela tem que ser perpendicular. Elas deverão se cruzar perpendicularmente, tá bom? Como assim, professor? Não entendi ainda. Então, meu jovem gafanhoto, você vai entender agora. Eu fiz questão de colocar o desenho de novo. O desenho original, que é esse aqui, ó. A grande maioria vai dizer que a distância D, certo? Do vetor força ao eixo de rotação é essa aqui, ó. Certo? A grande maioria vai dizer isso. Mas não é. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó. O meu eixo de rotação está aqui, ó. Eu tenho que traçar uma linha perpendicular, tá? Com a linha de ação do meu vetor. Que isso, rapaz? Deixa eu ajeitar isso aqui. Ó. Ó, veja aqui. Eu não vou desenhar não, porque tá saindo muito torto aqui. Veja que eu tracei, ó. Essa reta aqui, ó. Perpendicular à linha de ação do meu vetor. Então, a distância é essa. E aí? Já dá para responder? Sim ou não? Então, vamos lá. Veja que, oposto ao maior ângulo, eu tenho quem? O maior lado. Então, se esse lado é 2, eu não sei quanto é esse ângulo e nem sei quanto é esse. Tá? Mas, certamente, esse ângulo alfa aqui, ó, e esse ângulo θ, tá? Alfa vai ser menor que 90. Θ também vai ser menor que 90. Certo? Consequentemente, esses lados aqui, ó, o lado oposto a alfa, vai ser menor que 2 aqui, ó. Esse lado aqui, ó, vai ser menor que 2. E esse lado aqui também vai ser menor que 2. Certo? Então, veja que se a distância fosse essa aqui, ó, o momento da força F em relação ao ponto P seria quanto? 100 newtons vezes metro. Como esses lados aqui, ó, são menores que 2, então, qual é a resposta? O momento da força F em relação ao ponto P vai ser menor que 100 newtons vezes metro. Ou seja, alternativa B, certo?
Então, pessoal, eu trouxe aí essa provocação, certo? Para que vocês vejam, que sempre que você tiver um problema, o que é que você tem que fazer? Você tem que traçar uma linha perpendicular, certo? Tem que traçar uma linha aqui, ó, perpendicular, ó, ao nosso vetor força, certo? E essa linha aqui, ó, é a distância. Uma linha que inicia no eixo de rotação e cruza aqui ó, o meu vetor força, tá certo, pessoal? Então nunca se iluda com o que o problema dá, não, certo? Analise primeiro antes de responder, ok? Bem, então a gente já viu aí aplicação 1, aplicação 2, aplicação 3, a gente está evoluindo aí no quesito dificuldade, né? Nada mais justo do que ver como é que cai uma questão de momento na prova. Eu costumo dizer que entender como é que uma questão cai na prova é você entrar na caverna sem ter que ir lá, certo? Então, estudou o conteúdo, meu amigo, resolva a questão de prova. Resolva a questão de prova. Você só vai ficar bom em física para passar na escola de especialista ou em qualquer concurso se você resolver as questões de prova. É lógico que até você chegar nas questões de prova, o que eu recomendo? Leia a teoria, tá? Anote as informações, compreenda os conceitos, resolva exercícios, tá? De nível básico, de nível intermediário, de nível um pouco mais avançado, tá certo? E, por fim, resolva as questões de provas relacionadas com aquele conteúdo, tá bom? Eu tenho, em média, 15 a 20 questões da prova da escola de especialistas por assunto, certo? Então, se você pega ali 15 questões de momento que já caíram nas provas anteriores, cara, quando você chegar na prova, você vai estar por dentro de como é que funciona toda a dinâmica, certo? Então você não vai mais fazer cálculos desnecessários, né? Como assim, professor? Assim, ó, veja aqui, ó, veja essa questão aqui. Então, ao invés de você calcular, certo? Aqui nessa questão, ó, nessa aplicação 3, o momento da força aqui em relação ao eixo X, você nem vai calcular, porque você vai ver que o momento de Fx aqui, certo? Ele vai justamente coincidir com o eixo de rotação, certo? A decomposição de F no eixo X vai coincidir com o eixo de rotação, então você não vai fazer uma questão dessa. Você vai partir logo para onde? Para cá, meu amigo, certo? Então, você vai começando a pegar ali a malícia do negócio, a malandragem, tá? E você vai resolver questões ali muito rápidas, entendeu? Então, é o que eu digo, resolvam as questões de prova, resolvam as questões de prova. E aí é o que eu digo. Olha, conselho que eu lhe dou, pegue a coleção dos Fundamentos da Física do Ramalho, de preferência os volumes mais antigos. Resolva volume 1, 2 e 3. Você vai ficar bom. Tem questão que a banca tira do livro, não muda sequer os dados. Por incrível que pareça, certo? Por incrível que pareça. Então, além de ser uma coleção que eu considero didática, é uma questão que a banca tira, uma bibliografia que a banca tira muita questão, cara, muita questão. Eu estudei pelo Ramalho Fundamentos da Física somente, tá?
Na época, o edital não era essa coisa bonitinha que é hoje, dizendo a bibliografia sugerida é essa. Não, o cara dava lá o conteúdo programático e tu se virava, cara. Entendeu? Então, assim, resolva ramalho. Bata a capa no ramalho. Tá certo? Esse é o conselho que eu dou. Então, vamos agora entrar na caverna. Hoje você tem os drones, né? Hoje você tem aí, né, os carrinhos de controle remoto. Então, nós vamos pegar agora o nosso carrinho de controle remoto e vamos entrar na caverna para resolver uma questão da escola especialista, tá certo? Vamos lá. Uma barra homogênea é apoiada no ponto A. A barra está submetida a uma força-peso de módulo igual a 200 newtons. E uma outra força aplicada na extremidade B, de módulo igual a 100 newtons, conforme o desenho. O ponto A está submetido a um momento resultante em newtons por metro igual a, certo? Então ele quer saber qual é o momento resultante nesse ponto A. Certo? Então, tudo bem. Pergunta. Momento resultante em A. Vai ser igual a quanto? Vamos resolver a questão. Tá? Então, mais uma vez, eu fiz questão de fazer o desenho novamente e trazer para vocês aí de forma mais simples, né, como que a gente resolve essa questão. Como eu botei lá anteriormente, ele quer saber o momento de rotação, o momento resultante em A. O momento resultante em A vai ser a soma, certo? Do momento da força-peso no ponto A, mais o momento da força F no ponto A. Ok, pessoal? Ok. Veja que aqui eu arbitrei, convencionou-se, né? Eu segui a convenção aqui, ó. Eu segui a convenção aqui, que a rotação ela é positiva no sentido anti-horário e negativa no sentido horário, certo? Então, vamos primeiro achar quem é o momento da força-peso. P é de peso, certo? Em relação ao ponto A. A força-peso, ela atua no centro da barra, certo? Ela atua no centro da barra, ok? Então, o momento da força-peso em relação ao ponto A, certo? Nós vamos calcular o seguinte, mas veja que a força-peso puxa essa barra para baixo, certo? E em relação ao ponto A, quando a força-peso puxa a força para baixo, essa barra vai girar no sentido horário. Se a barra gira no sentido horário pela força-peso, então eu vou dizer que o momento da força-peso ele é um momento negativo. Então eu tenho que o momento da força-peso em relação ao ponto A vai ser menos P vezes, como a força-peso ela atua no centro da barra, certo? A distância da força-peso ao ponto A vai ser exatamente igual ao segmento AB dividido por 2, tá certo? Então, o momento da força-peso em relação ao ponto A vai ser menos 200 newtons vezes 0,5 metros.
Então, o momento da força-peso em relação ao ponto A vai ser negativo, menos 100 newtons. Faltou aqui, ó. Faltou aqui, ó. 100 newtons vezes o quê? Metro, tá certo? E o momento da força F, que é essa força aqui, ó. Em relação ao ponto A, vai ser igual a quanto? Vai ser a força F, certo? Vezes a distância da força ao ponto A, que é 1 metro. Então, o momento da força F em relação ao ponto A vai ser 100 vezes 1. Então, o momento da força F vai girar essa barra, ó, nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido aqui. E esse sentido aí, no sentido horário, certo? Vai ser positivo, certo? Veja que o momento da força F em relação ao ponto A vai ser 100 newtons vezes metro, ok? Mas, o que ele pediu? O momento resultante no ponto A, que vai ser a soma dos momentos parciais da força-peso e da força F em relação a A. Então, o momento resultante no ponto A vai ser menos 100, com mais 100, igual a 0. Qual seria a resposta? Letra A. Então, é assim que a especialista cobra, né? Temos outras questões aí, com um nível também um pouquinho mais elevado, mas ia tomar muito tempo. Vocês podem procurar aí nas provas anteriores, as questões relativas a momento. Ou se quiserem, bota aí nos comentários uma outra questão para a gente resolver. Professor, resolve outra questão, que aí na aula seguinte eu inicio a aula com mais uma questão para que vocês vejam, né, como é que isso é cobrado. Tá bom? Bem, e aí, né, a gente conclui essa aula com esse slide aí, certo? Eu espero realmente que vocês tenham gostado da aula. Eu espero que vocês tenham aprendido, né, um pouco sobre o momento de uma força. Eu espero ter sido claro, tá bom? E o que eu quero dizer para vocês, para concluir, pessoal, é que vocês não desistam. Não desistam do sonho de ser sargento. Não desistam, certo? Pode parecer muito difícil, e tá? Mas a sua disciplina, a sua determinação é capaz de vencer, sim, esse grau de dificuldade, certo? Não deixe que nada, absolutamente nada, atrapalhe a sua jornada em direção à escola de especialistas, tá certo? Eu vou ficar aqui torcendo para que vocês vençam os obstáculos que porventura apareçam diante de vocês. Se precisarem de alguma ajuda, além dos conteúdos que eu estou passando aqui, me chama também, certo? Eu costumo sempre dizer que eu fiz essa prova 7 vezes, aprendi por tentativa e erro, sei todos os caminhos, né, que podem realmente facilitar a sua aprovação, tá bom? É lógico que hoje nós temos as redes sociais aí, nós temos a internet, e isso facilita muito a interação entre alunos que estão estudando, né? A internet, onde você busca uma informação num passo de mágica, tá certo? Na minha época eu tinha que procurar livro por livro, então era muito mais complicado, tá certo? Então, fico por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Goodbye!